Em Cristo Jesus. Deus seja louvado na tua vida assim como na minha. Amados irmãos em Cristo, eu vim compartilhar uma revelação, o que Deus já vem mostrando há muito tempo, amados. Mas no dia de hoje eu vim revelar aos irmãos para ser do conhecimento dos irmãos. Mas antes, por favor, acompanha-me. Vamos primeiro abrir com uma oração, amém? Deus Pai, Deus Espírito, Pai Santo, em tua presença nos achegamos, Pai da glória. Pedimos em nome de Jesus que o Senhor abra o entendimento daquele que está a ouvir. Pai Santo, abra o entendimento daquele que, Pai amado, irá de ouvir. Pai Santo, de tudo que ele ouvir em nome de Jesus, possa mudar os seus maus caminhos. Pai amado, que possa se converter para o teu reino e glória, Senhor. Que ele possa ter o entendimento e abandonar a sua vida errada, Deus. Pai Santo, que todos sejam edificados, Pai amado, por intermédio deste testemunho, Pai. Por isso que eu te peço. Que eu diminua, mas que o Senhor cresça, em nome de Jesus, para tudo, para a tua honra e glória, em nome de Jesus Cristo. Amém? Amados em Cristo, primeiro eu vou começar com o livro que diz no livro de Apocalipse 21, no seu versículo 8, diz assim a palavra de Deus. Amém? Mas quanto aos tímidos e aos descrentes, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos devasos, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Amados, eu vim falar sobre o inferno. Deus me fez ver o inferno. Eu tive uma experiência, enquanto eu dormia, Deus me fez ver o inferno. Eu tive visões acerca do inferno. Eu podia ver uma ponte grande. Essa ponte era como uma cruz. Eu via muitas pessoas de várias partes. Brancos, negros, altos e baixos. Via todo tipo de pessoa naquela ponte. Crianças, via. E quando eu presenciava aquilo, à frente havia uma porta. Aquela porta se abriu. E dentro daquela porta saiu uma luz muito forte, mas aquela porta estava do outro lado da ponte. Amados, naquela ponte havia uma barreira que fazia com que as pessoas não pudessem passar. Então, ouviu-se uma voz. Essa voz disse: amados, todos quanto fizeram bem andaram na justiça e viveram segundo a vontade de Deus. Aconchegam-se, passem a ponte. Amados, eu comecei a ver. As consciências começaram a falar. Tudo o que você fez, amado irmão, você terá consciência lá, naquele dia. Eu comecei a ver as pessoas a irem. Pessoas justas que andaram nos caminhos de Deus. Eu vi ela como se fosse aqueles que não andaram nos caminhos de Deus. Eles estavam prendidos para não poder passar. Eles ficaram estáticos. E as pessoas, todos que fizeram bem, começaram a passar a ponte. Passaram e chegaram até a porta e foram salvos. Mas de repente, eu vi aquelas pessoas que ficaram, eram muitas, eram muito numerosas. Elas ficaram desesperadas. O que é que vamos fazer? De repente a ponte começou a partir-se ao meio. E eu pude ver que por debaixo daquela ponte havia um grande buraco. E este buraco era o buraco do inferno. Então as pessoas começaram a cair. As pessoas começaram a cair, a gritar de dor. Caíam. Quando caíam, amados irmãos, estavam a cair diretamente do inferno. Muitos choravam. E eu pude presenciar que uma mulher, ela não queria cair e se segurou num dos pedaços da madeira, que era da ponte. Quando ela se segurou, tentou sair. Mas eu via que havia uma besta que vinha por detrás dela e arrastava e dizia: você que andou na injustiça, você que vivia no pecado, você quer ser salva, o teu lugar é aqui. Então ele puxou-a para baixo, muito violento, puxou ela para baixo. E aí havia muito grito, muito choro. Amado, Deus foi me mostrando toda essa realidade. No inferno eu vi muita coisa. Depois eu comecei a presenciar. Eu via pessoas que estavam na prostituição, pessoas que estavam no adultério, pessoas que viviam uma vida errada, mesmo estando dentro da igreja. E Deus me fez presenciar. Eu via um homem na qual ele adorava a Deus. E ele estava com as suas mãos assim.
Era como se fosse ele tivesse adorado. Então eu perguntei para Deus, o que está a significar? Então Deus não me revelou nada, não me falou nada. Mas eu tive um entendimento naquele exato momento que aquele homem pertencia à sã doutrina. Aquele homem andava nos caminhos de Deus, mas havia se desviado. Então no inferno ele estava sendo torturado. E a posição de ser torturado, ele estava de joelho, eternamente de joelho. Ele era torturado. Então Deus foi me fazendo ver isso, acerca do inferno. Eu vi uma mulher que estava sendo devorada por uma serpente nas suas partes íntimas. E eu perguntei para Deus, por que está acontecendo isso? E Deus me disse, essa mulher era uma prostituta. Amava o sexo fora do casamento. Essa mulher fazia vida. E ela estava sendo devorada, amados irmãos. Estava sendo devorada nas suas partes íntimas. E Deus me fez ver tudo isso. E depois eu comecei a observar. E eu via um homem que chorava como um bebê. Eu fiquei assustada do que estava acontecendo. E eu perguntei para Deus, por que esse senhor está chorando assim? O que ele fez? Porque estava dando muita pena o choro dele. Então Deus me disse, esse homem ele tinha 2 mulheres. Ele deixou a sua mulher para ficar com a amante. Por isso que ele está neste lugar. Por isso que ele está sofrendo assim. Ele não andou nos meus caminhos. Quando Deus foi me falando isso, eu fiquei triste. Fiquei mesmo triste. Fiquei mesmo triste, amados. Então Deus foi me revelar mais coisas. Então observei do outro lado, vi uma mulher que estava totalmente pintada, brincos, batom, salto alto. Estava vestida com um vestido de gala, totalmente comprido, mas totalmente apertado no corpo dela, vermelho. E ela estava como uma prostituta. E eu perguntei para Deus, ela é uma prostituta? Deus me disse não. Ela simplesmente foi num casamento e foi vestida assim. E ela não sabia que no casamento poderia sofrer um acidente. Ela morreu e está aqui. Do jeito que ela foi neste casamento, é do jeito que ela está aqui. Ela estava do jeito, toda ela mal vestida, com os artificiais. E Deus disse que isso é reprovável diante dos olhos dele. Amado, Deus me levou do outro lado do inferno. Eu presenciei todos aqueles que fazem sexo fora do padrão de Deus, digamos assim. Sexo selvagem, como dizem aqui na terra. Deus abomina isso. Deus me mostrou o sexo que eles faziam. Eu vi animais. Eram demônios. Deus me mostrou um demônio que parecia um sapo e ele possuía uma língua muito comprida. E Deus disse, esse é o demônio que incita muitos homens e mulheres. E quando estão a ter o ato sexual, eles tocam em suas partes íntimas, nos seus parceiros, com essa língua, para ter mais prazer. Isso é abominação, isso é demoníaco. Amado, se você faz tais práticas, deixa, porque Deus abomina isso. Deus disse que muitos cristãos praticam esse tipo de sexo. E isso Deus abomina. Deus me disse que estava me mostrando tudo isso, porque muitos cristãos têm feito esses tipos de atos, porque se sentem aborrecidos com uma só posição. Então Deus me mostrou o outro lado. Eu via um demônio que parecia um cão. E ele estava a ter relações sexuais. Estava a ter relações com outro animal. E Deus me fez ver isso. E me mostrou e me disse que muitos têm tido esse tipo de sexo. Sexo anal. Isso é abominação diante dos olhos de Deus. Então Deus me mostrou tudo isso para poder dizer, amado, se você pratica traz prática, deixais. Porque Deus abomina isso. Deus me mostrou muita coisa mesmo acerca disso. Deus me mostrou homens que estavam acorrentados. Eu pude presenciar que eram vários homens que estavam sem roupas. E eles só eram torturados nas suas partes íntimas. Eu via que um bichinho que parecia uma minhoquinha entrava nos seus órgãos genitais. E causava tanta dor que eles choravam. Eles estavam com os braços, os pés totalmente acorrentados. E eram torturados. No inferno há tristeza e dor. Lá não há saída, só há entrada. Do jeito que você vai entrar, você nem vai saber onde é que é a porta para você poder sair. Amados, quando Deus te diz, salva a tua alma do inferno, é porque o inferno é perigoso. O inferno não é quando você vem na praça, sabes que vais e vais voltar. O inferno não é quando você vai aí, vais voltar. O inferno você vai e nunca mais vai sair. Lá eternamente.
Então, eu comecei a presenciar e eu via um bando de demônios, vou dizer assim, porque eles pareciam como animais. Eu via muitos demônios, que eles vinham e eram como animais, de todas as espécies. Eu via todos eles. Então Deus me disse, esses são os demônios. Eu via demônios que pareciam como crocodilos, demônios como cães, como pássaros. Eram muito estranhos. Eram animais não vistos aqui na terra. Depois eu via outros demônios que pareciam serpentes. Depois, quando elas estavam a se rastejar, ganhavam forma de mulher. Eram mulheres sensuais, mulheres sedutoras, bonitas, de aparência. Mas Deus me disse, essas mulheres são responsáveis de meter as mulheres na prostituição. E por detrás dela havia uma grande serpente. E quando eu vi, ela também ganhou a mesma forma que as outras. Então Deus me disse, esse é a mãe. Ele é a responsável de toda a prostituição na terra. Deus me fez ver tudo isso. Depois eu via, pareciam crianças. Eles vinham como inocentes. Começaram a correr, a brincar. Mas eu vi que eles não tinham aparência, não tinham olhos, não tinham nariz, não tinham boca, não tinham sobrancelhas. Eram totalmente estranhos e feios. Deus me disse, são demônios de responsáveis de meter as crianças rebeldes, desviando as crianças do caminho de Deus. Deus me mostrou tudo isso, amados. E quando Deus me mostrou tudo isso, eu vi o outro lado. Isso aqui será mesmo do teu interesse. Deus me mostrou o outro lado. Eu via 3 bandeiras de 3 países. Eu via, primeiro, China, Estados Unidos e Rússia. Essas 3 bandeiras estavam unidas. Deus me disse que eles estavam, o inferno estava a programar sua unidade. Isso será notório na terra. Esses 3 países se unirão. Amados, e quando eu observava isso, e tudo isso que estava acontecendo era no inferno. E o que eu estava vendo estava acontecendo no inferno. Agora eu te pergunto, qual será a tua posição? Depois de tudo que você tem visto, qual é a tua posição? O que você te importa ser nesses últimos tempos? Queres permanecer na vida errada? Porque Cristo está às portas. Ele está a voltar, meu amado irmão. Então, de tudo que você ouviu, que seja para a tua edificação, que você possa tomar uma decisão e se entregar nos caminhos de Deus. Porque Deus está com os braços abertos para te receber. Mas basta você tomar uma decisão que você quer. Porque esses 3 países estão a representar a besta, estão a representar os 3 tronos. Amados, falaremos mais isso em outra visão. Fiquem na paz do Senhor.